aí galera, aqui é Kenny Miller do canal KMG Animes e tô aqui pra falar de anime mais uma vez. Dessa vez retornamos com Baki pra gente bater um papo aqui, criar algumas teorias, falar um pouco sobre as mudanças que tá tendo na obra. Porque sim, Baki tá mudando pra caramba, porque de repente muita novidade tem rolado aí. A gente sabe muito bem que Itagaki, ele finalmente começou a trabalhar e trabalhar focado mesmo. A gente sabe que Bakidou, ele tem muitos problemas para ter continuidade, tava lento. E isso porque ele é quem desenha, ele é que tem que fazer tudo, ao painel, tudo. Então, por mais que ele tenha assistente, ele é o foco principal ali. Mas, quando a gente vai falar aí, no caso de Gaia Tosikowski, que é uma obra dele, escrita por ele, porém não desenhada por ele, não faltou capítulo, tá sempre saindo o capítulo dela, é ele que escreve. E tanto lá como em Bakidou a gente tá tendo coisas bem interessantes acontecendo que são semelhantes. E isso tá trazendo um pouco de hype. Eu vou teorizar algumas coisas aqui, porque eu estou achando que sim, teremos a Era de Ouro de Baki retornando. Sabemos muito bem que o ponto mais alto de Baki, o ponto que mais fez sucesso de Baki é entre Grappler Baki e Baki-Hama. Baki-Hama foi o ápice de tudo isso, né? Que a gente teve Pickle Wars, que é uma das sagas mais bem sucedidas, e depois a saga final, que foi a saga de Yujiro versus Baki pela segunda vez, e assim continuou tendo outros mangás, mas sabemos muito bem que Baki vem numa maré de azar. E o que tem trazido o Baki à tona é os spin-off dele, não a sua obra principal. E a gente vai falar um pouquinho aqui sobre como está a situação, as coisas que mudaram, o que pode estar trazendo o Baki à Era de Ouro novamente, a momentos impactantes, trazendo ele aos holofotes de novo. Porque sim, Itagaki está mudando algumas coisas, Itagaki está pensando de forma diferente e de uma forma que no geral agrada muita gente. Então, antes de comentar sobre tudo, antes de falar sobre tudo isso, devo te lembrar que aqui no canal tem bastante conteúdo de anime, inclusive essa nova temporada, impressões, conteúdo de Baki e até mesmo novidades para vocês. Então vou deixar o cardzinho aqui em cima para poder você tá acessando. Enfim, como vocês bem sabem, tivemos uma primeira coisa que mudou de repente, que foi o retorno de Oliva. Existia rumores há uns 6 meses atrás ou mais sobre isso, e finalmente aconteceu. Oliva retornou, ele saiu do seu problema, né? Ele estava ali com as suas costelas todas quebradas. Kureha acabou ajudando e trazendo ele de volta aí pra tona, para poder ele voltar ativa novamente. E inclusive até a gente viu que ele foi de encontro com o Sukune para bater um papo com ele. A gente sabe que pode ser só uma conversa ou até mesmo pode ser uma luta. Ele mesmo fala que está se reabilitando, não é nada demais. A gente vê que o Sukune está ferrado, então pode ser que não seja nada demais. Mas o fato é que voltou, Oliva está nativa, então a qualquer momento a gente pode ver um combate de Oliva em qualquer lugar. Não só em Bakidou 2, mas também em outras obras. Até porque a gente também tem aí o lançamento de Gaia Tosikowski, que sempre vem trazendo novos capítulos. E como eu falo, né, muita gente aqui no canal, pelo que eu reparei, a grande maioria do público, ele esquece que Baki é uma obra gigantesca. Inclusive, Baki, ele tem mais capítulos, o universo de Baki tem mais capítulos que o One Piece. O One Piece é menor que Baki. Só que aí o pessoal, ele meio que ignora tudo que existe de Baki e só foca no principal. Isso vai muito por conta de que muita gente que conheceu Baki, conheceu depois que Baki ficou famoso no Brasil, né? Só a galera mais old school aqui que tá no canal desde 5 anos atrás, quando eu trazia Baki, ninguém se importava por Baki aqui no Brasil, que sabe a importância que tem os spin-offs. E eu tenho que falar aqui que os spin-offs não são muito bem vistos, não são muito bem acompanhados, e isso é ruim, porque atualmente mesmo o próprio Itagaki está escrevendo um spin-off, que é o Gaia Tosikowski, ele é escrito por ele, orientado por ele, tudo que está acontecendo ali é canônico, está dentro do universo de Baki, se passa entre a conclusão da luta ali do Gaia com Sikorsky
e também o retorno de Ciclops, que é ativa, né? Ele tinha sido preso, ele já está ativa de novo, e até mesmo muito além do que aconteceu em New Grape Baki. Então a gente sabe muito bem que está ali entre Baki e Rama e os eventos atuais do mangá. A gente não sabe com precisão que momento está acontecendo isso, mas é canônico, está preenchendo muita coisa da obra aí que a gente não sabe, porque mal a gente vê Gaia, né? A gente vê ele, depois ele some na obra. Sempre foi assim Gaia, tanto em Bakidou, que ele apareceu uma vez para falar com o Musashi em si, né? Tentou lutar com o Musashi e perdeu logo de cara ali. E depois a gente viu de novo agora ele sendo desafiado pelo Jack. E enquanto tudo isso estava acontecendo, o que ele estava fazendo? Agora a gente está descobrindo que ele estava com o Sikorsky, estava vivendo com o Sikorsky, criando uma certa amizade. E enquanto tudo isso rola, a gente teve recentemente a volta de Alexander Galen. A gente sabia que Galen lá em 2000 e pouco, 2004, por aí, 2002, por aí, quando estava sendo escrito New Grape Baki, ele apareceu, foi atacado por Sikorsky lá nos anos 2000, né? Logo quando começou a saga New Grape Baki. E quando ele foi atacado, ele foi colocado em coma. E depois desse coma, a gente viu que ele até mesmo voltou no finalzinho ali, quase no finalzinho da saga, e aparece ele saindo do coma, mas ainda muito fraco, muito debilitado, ainda quase vegetativo e tal. E agora a gente finalmente pôde ver que ele tá ativa. Aí muita gente me perguntou, não, mas como assim o Galen voltou? Como assim? Porque o pessoal fica esperando o Bakidou lançar. Meu amigo, não vai esperando só o Bakidou não, tem muita coisa acontecendo no universo de Baki. E aí o que acontece é que o Galen agora voltou, tivemos até mesmo a aparição do Nomura, e inclusive junto com o Galen, é interessante ver que um personagem, uma faceta do personagem Gaia, que estava adormecida há 30 anos, faz 30 anos que o Itagaki não escrevia nada sobre Nomura, e ele finalmente mostrou Nomura conversando, batendo papo, o verdadeiro Gaia, o cara que deu origem ao Gaia, o verdadeiro conversando. Então a gente teve mais essa volta, são 3 voltas de personagens. Outra coisa que eu queria falar aqui, que também a gente teve ali a volta do Igari, por mais que o Igari voltou, né, porque é um tributo ao falecimento do verdadeiro Igari, né, o Antônio Inoki, ainda assim é outro da velha guarda que apareceu. Pelos andamentos das coisas que estão acontecendo em Baki, pelo que dá a entender, eu acho que Itagaki, ele veio entendendo, veio olhando que a velha guarda, os personagens antigos que ele criou funcionam muito melhor do que as coisas novas. A gente sabe muito bem que depois de Bakihama, quando ele criou o Pico, eu creio que ele pensou, cara, o Pico é tão legal, o Pico é tão bom, ele como vilão principal foi tão magnífico, eu vou criar agora Musashi Miyamoto. E eu acho que aí começou o erro dele, porque ele criou um vilão, né, entre aspas, um antagonista da obra ali, daquele arco em si, que era uma lenda japonesa, e por ele ser japonês, ele quis ser o mais puritano possível e não tratar ele de forma errônea, ou até mesmo mostrar ele sendo tão poderoso a ponto de machucar os outros. Inclusive a gente não vê nada tão letal contra os personagens quando tá contra Musashi. O único que foi com uma parte letal foi o Motobi e, no caso, o Hetsu, que acabou falecendo, né? Mas fora isso, não é tão empolgante como era com o Pico. E aí a coisa vai descendo, porque vai ficando aquela coisa mais... eu sou autor, sou japonês, eu não quero deixar meus personagens vilões ser tão assim... brutais, e também os outros não podem se perder facilmente. Ele começou a ficar com essa coisa de protecionismo tão grande que foi dando problema, e outro personagem novo que ele criou, que foi o Sukune, não funcionou novamente, não funcionou tão bem como o Musashi. O Musashi é famoso até hoje, a pessoal gosta dele, mas não é tão famoso como o Pico, e assim vai descendo de escada abaixo, e a gente chega no Kiraya, que foi pior ainda, foi um desastre, porque ele começou carismático, as pessoas começaram a abraçar o Kiraya, mas de repente o Kiraya foi cortado em 10 capítulos, cara. Foi um negócio bizarro, desastroso. E aí a gente vê que depois que aparece o Igari Kanji, né, ele aparece ali com aquele tributo e faz até aquela homenagem do Western, né, que é o sonho de todo Western, morrer e voltar aparecendo no seu show depois de morto, com uma nova vida, um novo ser, uma nova personalidade ali, aparecer e ser aquele show magnífico, né, ressurgir das cinzas para lutar. Esse show, e se ele fez isso com o Igari Kanji ali no mangá. Depois disso,
pelo que dá a entender, parece que a recepção foi tão boa, foi tão legal, que todos os personagens que estavam sendo deixados de lado, ou pelo menos alguns deles, ele começou a trazer. E a gente teve logo em seguida o Oliver, e logo em seguida, com pouquíssimo tempo, enquanto tá lá em Yato Bakidou, ele vai para Gyato Sikorsky e ele emenda e traz o Galen também. Então, muita coisa foi acontecendo ao mesmo tempo. Existe uma probabilidade do Itagaki estar pensando em trazer de volta pessoas antigas para criar algo maior. Eu vi até mesmo um comentário se falar sobre o fato de que poderia rolar algum torneio em grande escala. Sim, eu acho que isso deveria acontecer. O último torneio em grande escala que a gente teve em grande escala não foi o torneio chinês, e foi sim um torneio máximo. Para quem não sabe, para quem não entendeu ainda como funciona, como é que é a parada, o torneio máximo foi o torneio criado para poder achar o homem mais poderoso da Terra segundo Tokugawa, e esse homem seria Baki, abaixo apenas de Yujiro, que saiu da competição e quis lascar todo mundo e ferrar todo mundo, então ficou por fora disso. Mas o fato é que foi dominado ali o Baki como o jovem mais forte, por isso que teve toda a questão dos criminosos, de todo mundo fora do país querendo ir atacar o Baki por conta disso, porque ele se tornou o lutador mais forte naquele momento. A gente teve o torneio da China, mas aquilo ali era para mostrar quem era o Kaiô, o chinês mais forte. Não tinha nada a ver com o mundo em si, não era em larga escala, tanto é que se fala, né, que os lutadores chineses são uma decepção. Então isso a gente vê que não é um torneio digno comparado com o máximo, de tanta importância, de tanto nivelamento de poder que teve naquela época. E também a gente teve outro torneio, que foi o torneio do Sumo, que foi fraquíssimo. Aquele torneio foi praticamente uma demonstração, um torneio de amostra aí de lutadores, um torneio mais comercial, não foi nem tão insano como costumava ser, e não era nível mundial. Então, nesse exato momento, a gente precisa sim ter um torneio nível mundial. Se não for o torneio que o Jack vai trazer, porque o Jack desafiou muitos ali, se não for esse torneio, a gente poderia ter ali o Itagaki trabalhando em trazer um torneio de nível extremamente alto, com o Jack inserido, agora o Jack querendo chegar no topo e batendo de frente de novo contra o Baki. E até mesmo possivelmente o Baki desistindo de lutar para dar a vez da luta do Jack contra o pai. O Baki poderia desistir da luta, isso seria interessante. Então o fato é que a gente poderia estar vendo aqui a construção de um novo arco que está se preparando aí, que está chegando, que pode ter coisas incríveis, porque a gente pode contar com o Galen novamente, com o Oliver novamente, a gente pode contar até mesmo com o próprio Sukune, que ele está se recuperando, o Sukune não foi deixado de lado, a gente pode até mesmo contar com personagens do Máximo voltando, não sendo deixado de lado, o próprio Rei Zulu poderia voltar, seria massa pra caramba ter o brasileiro representando lá. Outra coisa interessante também é que a gente poderia e sim ver todo mundo lutando em muitos personagens novos, inclusive um personagem que se aparecesse agora no arco, que é possível que possa aparecer, porque o Itagaki está trazendo gente de fora, e quem poderia aparecer e seria fantástico seria Mumon Katsuragi. Essa seria a edição fantástica para esse torneio Máximo 2 que poderia acontecer, esse torneio mundial novamente que poderia acontecer. Imagina Katsumi versus Mumon no torneio, seria espetacular, porque eu sei muito bem que Mumon é insano, para mim é um dos mais poderosos que existe em Baki. Não coloco ele nos top tier porque eu não vi o máximo dele, mas o que eu vi dele é de uma habilidade tão insana, meu amigo, que a gente sabe muito bem que ele foi o cara que prendeu o Yanagi, né? Mas enfim, é isso aí, vamos ficando por aqui. Essas foram as minhas considerações. O vídeo ficou longo, queria falar um pouco sobre esse retorno, com essa possibilidade da Era de Ouro de Baki voltar novamente, com a possibilidade de um torneio mundial acontecer, de uma grande saga com nomes antigos acontecer, e era isso que eu queria falar para vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, se vocês curtiram, dá aquele like, comenta. E não se esquece, vai ver as narrações dos spin-offs aqui no canal, tem bastante coisa para vocês, que vai ajudar muito a você entender como funciona o mundo de Baki. Valeu, falou, fui!